Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Que bom te rever. Meus amigos, antes de nós iniciarmos, darmos, continuidade ao nosso estudo, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBet Costa, perfeito? Para você tirar dúvidas destes nossos encontros, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Feito? Muito bem. Pessoal, vamos dar início a este nosso encontro, vamos dar uma continuidade, e eu quero tratar com você agora acerca do direito de greve dos servidores públicos, perfeito? Olha, pessoal, vou dizer a você, nós vamos iniciar aqui um dos pontos mais importantes, não só de agentes públicos, mas um dos pontos mais importantes do direito administrativo, que é o estudo do direito de greve. Bom, o direito de greve vem previsto no artigo 37, inciso 7 da Constituição. Lá vai dizer que os servidores públicos civis poderão exercer o direito de greve nos termos de lei específica. Nos termos de lei específica. Como a gente sabe, não há a lei de greve dos servidores públicos. Mas já há muito tempo, desde o ano de 2007, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se aplica se aplica a greve dos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada. Aplica-se a lei 7783. Então está aqui, pessoal, vamos lá. O artigo 37, inciso 7, exige a lei de greve dos servidores públicos, mas não há essa lei. O Supremo, então, entende que esse artigo 37, inciso 7, é uma norma de eficácia, limitada. Este artigo 37, inciso 7, é uma norma de eficácia limitada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para gerar os seus plenos efeitos, é necessário que haja lei de greve dos servidores, mas não há. E aí, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal, por analogia, o Supremo Tribunal Federal, por analogia, determina a aplicação da lei de greve da iniciativa privada, a Lei 7783 de 89. Esse é o primeiro ponto, importantíssimo para nós sabermos. O segundo ponto que eu quero que você estude comigo é a questão atinente ao abandono de cargo. Eu te pergunto, pessoal, o exercício do direito de greve configuraria abandono de cargo? E a resposta é não. Anota aí. O exercício do direito de greve não configura abandono de cargo. Isso porque o abandono de cargo necessita do animus abandonandi, necessita da vontade de abandonar o cargo, coisa que não acontece quando o sujeito exerce o direito de greve. No direito de greve, pessoal, o sujeito apenas reivindica um direito, reivindica algo, e não tem a intenção de abandonar o cargo. Então, o exercício do direito de greve, de longe, configura abandono de cargo. Não configura. Bom, outro ponto.
Veja, de quem é a competência para julgar a abusividade de greve de servidores? Vem cá. Vai dizer o STF que compete à justiça comum, seja ela federal ou estadual, julgar a abusividade de greve de servidores seletistas da administração direta, autarquia e das fundações de direito público. Preste atenção. Se tratar de servidores seletistas da administração direta, autarquias e das fundações de direito público, a competência para julgar a abusividade é da justiça comum, seja ela federal, seja ela estadual. Mas veja que tem que ser da administração direta, autarquia e fundação de direito público, porque se tratar de abusividade de greve de seletistas das empresas estatais e das fundações públicas de direito privado, se tratar das estatais e das fundações públicas de direito privado, a competência será da Justiça do Trabalho. A competência será da Justiça do Trabalho. É da Justiça Comum, apenas e tão somente apenas se for da administração direta, autarquia e fundação de direito público. Perfeito? Bom, vamos lá. E vamos agora falar do ponto mais importante sobre o direito de greve: o desconto dos dias não trabalhados. Vem cá. De acordo com o STF, é obrigatório o desconto, dos dias de greve não trabalhados, dos dias não trabalhados em razão do exercício de greve. É obrigatório. Sob pena de enriquecimento ilícito. Sob pena de enriquecimento ilícito da administração e sob pena de violação aos princípios da indisponibilidade, do interesse público e do princípio da legalidade. Sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e do princípio da legalidade. Então, veja, vai dizer o STF, é obrigatório o desconto dos dias não trabalhados. O STF faz um paralelo lá com o direito do trabalho, e lá no direito do trabalho, a greve também, como regra, é uma suspensão do contrato de trabalho, em que o sujeito não trabalha e não recebe. Dessa forma, aqui no direito administrativo tem que ser a mesma coisa. O sujeito não trabalhou, então também ele não vai receber. Por isso é obrigatório o desconto dos dias de greve não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, violação ao princípio da indisponibilidade e do princípio da indisponibilidade do interesse público e do princípio da legalidade. Veja, pessoal, quando eu digo que algo no direito administrativo é obrigatório, eu estou falando que se trata de um ato vinculado. Quando eu digo que algo no direito administrativo é obrigatório, eu estou falando que se trata de um ato vinculado. Perfeito? Pois muito bem. Bom, tudo isso que aqui está é como regra, ok? Como regra, o desconto é obrigatório. Por que como regra? Venha cá. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, em caráter de exceção, em duas situações, o desconto não acontecerá. A primeira situação, pessoal, é a chamada compensação. É o regime de compensação, compensar os dias de greve trabalhando. Só que o Supremo diz que a compensação é um ato discricionário, que a compensação é um ato discricionário, de que não é obrigatório o gestor proceder com a compensação. O gestor pode proceder à compensação ou não. É um ato discricionário. Ponto. Já a segunda situação, veja, é quando a greve decorrer de uma ilegalidade praticada pela administração. Quando a greve decorre de uma ilegalidade praticada pela administração. Aí o STF vai dizer que, neste segundo caso, de greve decorrente de uma ilegalidade da administração, a administração não poderá proceder o desconto. A administração não poderá realizar o desconto quando a greve por uma ilegalidade praticada, decorrer de uma ilegalidade praticada pela administração. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Um outro ponto que eu quero conversar com você aqui sobre os descontos dos dias não trabalhados. É possível que este desconto ocorra em parcela única? É uma pergunta. É possível que este desconto ocorra em parcela única ou não? É a discussão. E aí vem a jurisprudência do STJ para responder. O STJ vai dizer que não é, na verdade, o STJ vai dizer que para descontar ou não em parcela única, tudo vai depender da razoabilidade. Ou seja, para o STJ, se for razoável o desconto em parcela única, é possível. Mas se não for razoável, não é possível. É dizer, pessoal, vai depender do caso concreto. Se o sujeito ficou 2, 3, 4, 5 dias de greve, é legítimo o desconto em parcela única? É razoável. Agora, o sujeito ficou 30 dias, 60 dias de greve. É legítimo o desconto em parcela única? Não vai nem caber. Então, não é razoável. Tudo vai depender da razoabilidade. E aqui eu estou falando com você que é o ponto mais relevante do direito de greve. Bom, vamos lá, vamos continuar. Outro ponto relevante: a vedação para aqueles que exercem funções diretamente na área da segurança pública. É vedado o exercício do direito de greve para aqueles que exercem funções diretamente na área da segurança pública. Porque a Constituição fala que é permitido ao servidor público civil o exercício do direito de greve. Então, sempre se entendeu que o militar não pode. É verdade, militar não pode. Mas também não poderá nenhum daqueles servidores que atuem diretamente na área da segurança pública. E aí estou falando de policial civil, estou falando de policiais de polícia penal, estou falando de polícias rodoviárias, por exemplo. Ninguém que atua diretamente na área da segurança pública poderá realizar o direito de greve. Perfeito? Ótimo. Bom, vamos lá. Outro entendimento do direito de greve importantíssimo. O STF vai nos dizer
que decreto do Poder Executivo, que regula as ações a serem tomadas pelos órgãos desse poder diante de greve de servidores, não viola a Constituição. Decreto do Executivo que regula as ações a serem tomadas pelos órgãos desse poder diante de greve de servidores não viola a Constituição. Desse decreto, né, pode constar ações como convocação para os grevistas retornarem ao trabalho, instauração tratação temporária de servidores. Por que que isso chegou ao Supremo Tribunal Federal? Por que que esse decreto chega ao Supremo Tribunal Federal? Porque quem questiona o decreto vai dizer o seguinte: este decreto está regulamentando um direito que precisaria de lei federal. O Supremo olha para isso e fala: não, não, não. O decreto não está regulando sobre o direito de greve. Ele está apenas regulamentando ações que devem ser tomadas pelo Executivo quando os seus servidores realizarem greve. Não há regulamentação do direito, mas sim de ações acerca do exercício de greve. Olha lá, é importante destacar que esse tipo de regulamentação não diz respeito ao direito de greve, que deve ser regulamentado por lei federal, mas sim a atuação da própria administração. Perfeito? Bom, vamos lá. Ainda, importantíssimo, pessoal, vai dizer ainda, veja, que são constitucionais o compartilhamento mediante convênio com estados, DF ou município, da execução de atividades e serviços federais essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovida por servidores federais. Perfeito? Veja, pessoal, muito cuidado. Esse é um ponto muito, mas muito importante, de que vou colocar para você, de compartilhamento de a execução de atividades. Perfeito? Esse convênio simplesmente compartilha a execução da atividade do Serviço Federal. Esse convênio, em momento algum, cria cargos. Esse convênio, em momento algum, autoriza servidores estaduais a ocuparem cargos federais. Esse convênio simplesmente compartilha a execução. Esse convênio simplesmente compartilha a execução de serviços federais, no caso de greve desses servidores federais. E o Supremo entendeu que isso é constitucional. Muito bem. Bom, vamos lá. Outro ponto que trago para você, pessoal, é o artigo 37, inciso 8º, que vai falar da reserva de vagas a deficiente. Vamos lá, que aqui tem ponto cuidado, que tem que ter muito cuidado. Nós temos a súmula 552 e a súmula 377. A súmula 552 está superada. Está superada pela lei 14.768 de 2023. A súmula 552 dizia
que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência. Ocorre que a Lei 14.768 estabelece que a surdez unilateral é deficiência e, consequentemente, permitirá aquele, claro, que dentro dos parâmetros estabelecidos por lei, possa concorrer às vagas reservadas em concurso público. Perfeito? Então, cuidado, atualize o seu material, súmula 552, superado. Mas a súmula 377 está válida, e ela vai dizer que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso às vagas reservadas aos deficientes. Portador de visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas aos deficientes, assim como o portador de surdez unilateral, que agora, por força de lei, é deficiente, é deficiência e poderá concorrer a essas vagas. Muito bem. Pessoal, outro ponto que eu quero trazer para você, ADI 6476. Veja, importantíssima, estará na sua prova. Vai dizer o STF que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso público. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso. Isso é inconstitucional. Como também é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração de sua necessidade para o exercício da função. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência, volta aqui, de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas. Presta atenção, o Supremo não afastou a possibilidade da submissão genérica. O Supremo disse que é inconstitucional a submissão genérica da pessoa com e sem deficiência aos mesmos critérios, sem a demonstração da necessidade para o exercício da função. Em outras palavras, havendo a demonstração da necessidade, havendo a devida motivação, haverá essa submissão genérica aos mesmos critérios. Perfeito? Bom, para fechar essa ADI, o Supremo vem e fala que a exclusão da previsão de adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade composto pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Que foi incorporada à ordem jurídica brasileira com o status de emenda à Constituição. Muito bem. Pessoal, vamos dar continuidade. E ainda neste artigo 37, inciso 8, eu sei que não tem relação à reserva de vagas a deficiente, mas tem relação à reserva de vagas, que é a questão da constitucionalidade, de acordo com o STF, dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação. De acordo com o STF, são constitucionais os critérios de autodeclaração e heteroidentificação para reserva de vagas para pessoas negras e pardas. Autodeclaração, a pessoa se declara. Heteroidentificação, haverá uma comissão que irá analisar as questões fenotípicas. Veja, pessoal, que
no caso que se entenda pela exclusão do candidato, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa. No caso de se entender pela exclusão do candidato, deve ser garantido direitos ao contraditório e à ampla defesa. Muito bem. Com isso, eu encerro com você essa parte dos artigos constitucionais obrigatórios. E já trago para você, veja, o chamado regime remuneratório dos servidores. E aqui eu quero estudar com você a parte principiológica destes regimes remuneratórios. Eu quero estudar com você o princípio da estrita legalidade, o princípio da revisão geral e o princípio, claro, da irredutibilidade das remunerações. Vamos lá? Olha só, pessoal, princípio da estrita legalidade, que vem previsto, inclusive, no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Por este princípio, anota para mim, a remuneração e os subsídios somente podem ser fixados ou alterados por meio de lei específica. Por isso, princípio da estrita legalidade. A remuneração e os subsídios somente podem ser fixados ou alterados por meio de lei específica. Cuidado, que a prova pode dizer para você que o presidente, o governador, o prefeito querem dar um benefício aos servidores aumentando a remuneração e para isso editam decreto. Pode isso? Não. Este decreto é inconstitucional. Viola o princípio da estrita legalidade, porque só pode ser fixado ou alterado por meio de lei específica. Por isso, estrita legalidade. Mas é verdade, e é tão verdade, que nós temos, inclusive, a súmula vinculante 37 do Supremo, que vai dizer, olha, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidor sob o fundamento de isonomia. Claro que não cabe ao Judiciário. Por quê? Por causa do artigo 37, inciso 10. Fixação ou alteração de regime remuneratório somente pode ser feito por meio de lei. Então, o judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar a remuneração de servidor sob o fundamento de isonomia. E isso vai valer tanto para verbas remuneratórias, quanto para verbas indenizatórias. Tanto verbas remuneratórias quanto verbas indenizatórias, o judiciário não poderá conceder. Bom, vamos lá. Outro princípio é o chamado princípio da revisão geral, também previsto no artigo 37, inciso 10. Essa revisão geral, a Constituição vai dizer que, anualmente, na mesma data, e sem distinção de índice, os servidores têm direito a uma revisão geral das suas remunerações. Anualmente, na mesma data, e sem distinção de índice, os servidores têm direito a uma revisão geral das suas remunerações. Este princípio da revisão geral tem por objetivo proteger a remuneração do servidor contra a inflação, contra a desvalorização da moeda, contra a
perda do poder de compra. Então, a Constituição asseguraria que, anualmente, na mesma data e sem distinção de índice, os servidores teriam direito a essa revisão geral. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se trata de um direito, mas de uma expectativa de direito. E o Supremo vem e diz que o não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual de vencimentos dos servidores não gera direito subjetivo à indenização. Portanto, não é um direito, é uma expectativa de direito. Mas que deve o Poder Executivo se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Bom, ainda importante, observe, é que a revisão geral anual da remuneração dos servidores depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e de previsão na LDO. Precisa-se de dotação na LOA e precisa-se de previsão na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Último princípio do regime remuneratório, e até para fechar com você o regime remuneratório, eu entro com o princípio da irredutibilidade das remunerações. Bom, o nome é intuitivo, né? As remunerações são irredutíveis. Só que venha cá. Isso é a regra. É a regra. A regra é que as remunerações sejam irredutíveis. Regra. Porque há exceção em que é possível a redução dessas remunerações. Há descontos permitidos, como o desconto do imposto de renda, o desconto da contribuição previdenciária, o desconto, por exemplo, da adequação ao teto, do chamado abate-teto, são descontos permitidos. E ainda, veja, há descontos permitidos em lei, como, por exemplo, servidores que pegam empréstimos, o chamado consignado já desconta direto do seu salário. É uma exceção, mas é possível. Agora, presta atenção. A pergunta da prova é: esta irredutibilidade é real ou nominal? Em outras palavras, essa irredutibilidade é para proteger o servidor, a remuneração do servidor, contra a inflação, contra o poder de compra, ou apenas para proteger o número? Então, real ou nominal? E o Supremo Tribunal Federal entende que essa irredutibilidade é nominal. Ou seja, o número não pode ser reduzido. Não é uma irredutibilidade real, é uma irredutibilidade nominal. É dizer, se o sujeito ganha em 2022 R$ 5.000, em 2023 R$ 5.000, em 2024 R$ 5.000, em 2025 R$ 5.000, para o Supremo isso está correto. Não fere a irredutibilidade. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos agora conversar sobre alguns julgados relevantes. Eu quero aqui com você, de maneira isolada, tratar de alguns julgados que são a cara de prova. O primeiro deles, a segunda chamada para testes físicos. Pessoal, o sujeito tem direito à segunda chamada para testes físicos em razão de uma circunstância física ou fisiológica? O sujeito amanhece de piririgangorra. Ele tem direito à segunda chamada para testes físicos?
Vem cá. O Supremo vai dizer que, como regra, não há direito à segunda chamada para testes físicos em razão de circunstâncias físicas ou fisiológicas. Se o edital for omisso ou se o edital vedar, não haverá o direito. Agora, isso é regra. Nós temos exceção. Quais são as duas exceções? Primeiro, quando houver expressa previsão no edital. Quando houver expressa previsão no edital, o sujeito tem direito à segunda chamada. Acontece é que não há essa previsão expressa. Normalmente há a omissão, mais ainda normal, a vedação. Mas se o edital vira e fala, há direito à segunda chamada para teste físico do candidato que, em razão de circunstâncias físicas, não conseguir realizar a prova, ótimo, o sujeito tem direito. E a segunda exceção é a mulher grávida. E aí você observe que a mulher grávida independe de previsão no edital. Independe de previsão no edital. Independe. Haverá direito à segunda chamada, independentemente de previsão no edital. E aí o Supremo vai dizer que é para proteção da mulher, da competição entre homens e mulheres, é proteção da família, que são valores constitucionalmente assegurados. Bom, outro julgado que trago para nós. Veja. É devida a restituição, pessoal? É preciso ocorrer a restituição de pagamentos indevidos a servidores? Aí o STJ vai nos dizer que pagamentos indevidos a servidores decorrentes de erro administrativo, seja ele operacional ou de cálculo, e leia junto comigo, tá? Pagamento indevido decorrente de erro administrativo, operacional ou de cálculo, esses pagamentos indevidos estão sujeitos à devolução. Pagamento indevido decorrente de erro administrativo estão sujeitos à devolução. Não estarão sujeitos à devolução se esses pagamentos indevidos estiverem embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração e se o servidor demonstrar a sua boa-fé objetiva. Se o pagamento foi indevido e foi embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, não tem que devolver. Se o servidor estava de boa fé objetiva, não tem que devolver. Cuidado com isso. Isso é muito bom de prova. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Trago ainda para você, esse eu até coloco o número do julgado, é o RS 593448, em que o Supremo entendeu que lei municipal não pode limitar o direito fundamental de férias de servidor que gozar em seu período aquisitivo de mais de 2 meses de licença médica. Olha só, isso que é muito interessante, tá? A lei municipal impedia que o servidor gozasse férias se esse servidor impedia que o servidor gozasse férias se esse servidor tivesse tirado licença médica acima de tantos períodos. O Supremo falou, mas peraí, uma coisa é a licença médica, cujo fundamento
é exatamente a questão de recuperação médica. Outra coisa é férias, que é descanso, é lazer. Não pode a lei municipal, e eu posso dizer federal, estadual, distrital, não pode nenhuma lei limitar o direito de férias pelo fato do servidor ter gozado de licença médica, qualquer que seja o período. Vai dizer o STF que o exercício da autonomia municipal, e aí eu posso colocar federal, estadual, distrital, para legislar sobre regime jurídico aplicável aos seus servidores, não infere permissão para editar norma que torne irrealizável o direito garantido constitucionalmente. Perfeito? Bom, veja, vou trazer para você ainda um outro julgado. Esse vai dizer o seguinte, olha, o espólio não possui legitimidade passiva ad causa na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor e recebida por seus herdeiros. O espólio não possui legitimidade passiva. Olha só, o servidor morreu. A administração pagou indevidamente para o servidor, mas o servidor morreu. Quem recebe aquela remuneração? Os herdeiros. Por que é o espólio que vai estar no polo passivo? Não pode. O espólio responde pelas dívidas do falecido. E por isso ele não deve responder pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros. Quem precisa estar neste polo passivo são os herdeiros, não o espólio. Perfeito? Bom, ainda, olha lá. O RESP 1888049, importantíssimo. Candidato aprovado em concurso pode assumir cargo que, segundo o edital, exige o título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. O caso aqui é muito simples. O edital é para técnico em enfermagem. O sujeito é bacharel em enfermagem. Ele vai poder participar do concurso? Vai. Vai poder assumir o cargo? Vai. Porque quando a administração exige o título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico, veja que se o sujeito tiver um diploma de nível superior, ele vai poder participar, do concurso e assumir. Porque ele tem um diploma de nível superior, que é mais do que aquilo que o edital exige. Então, portanto, ele vai poder assumir o concurso. Bom, um outro julgado que eu trago para você, veja, a promoção por acesso de servidor, a classe distinta na carreira, não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado. De modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos, que está previsto, veja, no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, na emenda 20. E nos artigos 6º da emenda 41, artigo 6º da emenda 41 e 3º da emenda 47, não recomeça a contar pela alteração de classe. Pessoal, presta atenção. A promoção por acesso à classe distinta. Então, veja, o sujeito era nível 1 e ficou aqui 28 anos. Foi promovido para o nível 2 e ficou lá 3 anos.
e cumpre os requisitos necessários agora para aposentadoria. O cálculo dos proventos da remuneração vai se dar no nível 1 ou vai se dar no nível 2? O cálculo dos proventos vai se dar no nível 2, porque promoção não representa ascensão a cargo diverso. Então, esse prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo deve ser considerado 5 anos na carreira e não efetivamente no cargo em que ele aposentou, não nesse nível 2. Olha o que vai dizer, que a promoção do servidor à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza provimento originário, mas sim derivado. Logo, quando a carreira for organizada em classes, o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria, ou seja, essa aqui do nível 2. Perfeito? Pois, muito bem, pessoal. Eu vou aqui encerrar esse nosso encontro e, mais uma vez, me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. No nosso próximo encontro, nós damos continuidade ao nosso estudo. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.